Olá, boa tarde, bem-vindos Bora RS no ar. Nesta quarta-feira, nesse dia nublado ainda em Porto Alegre, o sol tentando vencer as nuvens, mas uma temperatura alta para o nosso inverno, né? Previsão de virada no tempo para os próximos dias, incluindo já na fronteira oeste. A partir de hoje e amanhã, a instabilidade se espalha pelo estado e tem o retorno das baixas temperaturas para o final de semana. Bom, então, o jeito é aproveitar esse calorzinho. Quem vai sair de casa, leva um casaco para garantir aí no final do dia, mas temperatura agradável hoje à tarde na maior parte do estado. E a gente começa lá na redação da Band News FM. Gilberto Echauri traz as informações sobre a vacinação hoje aqui em Porto Alegre. Nesta quarta-feira, a vacinação contra o coronavírus segue para as pessoas com 36 anos ou mais aqui em Porto Alegre. São 12 postos de saúde que aplicam os imunizantes das 8 da manhã até as 5 da tarde. Mais uma vez, não há pontos de drive-thru em funcionamento. Também em 12 postos de saúde está disponível a segunda dose da vacina Coronavac. Já a segunda dose da Oxford AstraZeneca, disponível em 33 unidades de saúde e 20 farmácias parceiras da Prefeitura de Porto Alegre. Inclusive, sobre a vacina da AstraZeneca, os moradores da capital que receberam a primeira dose há no mínimo 10 semanas já podem completar o esquema vacinal. Lembrando que a decisão de antecipar a aplicação da segunda dose de 12 para 10 semanas segue um acordo firmado entre o governo estadual e as prefeituras, a fim de garantir uma resposta imune mais efetiva à variante Delta do coronavírus, originária na Índia. Isso acontece tanto na vacina da AstraZeneca como também na da Pfizer. E a diferença é que na vacina da Pfizer a aplicação está à disposição apenas por agendamento através do aplicativo 156 POA ou pelo WhatsApp da Atenção Primária de Saúde pelo telefone 51 3289 2715. Nesta quarta-feira, a Secretaria Estadual da Saúde começa a distribuição de 308.575 imunizantes da Oxford AstraZeneca para as 18 coordenadorias regionais de saúde, justamente destinadas a adiantar a segunda dose. Para garantir o estoque da segunda dose da próxima remessa que chegar ao Rio Grande do Sul, ficarão reservadas 77.530 doses para alcançar o quantitativo necessário. Já em relação à vacina da Pfizer, devem ser reservados 108.930 imunizantes da próxima remessa. E a gente também vai saber as informações sobre o avanço da vacinação. E olha, tem um dado importante vindo de São Leopoldo, vacinação de adolescentes com alguma doença pré-existente. Guilherme Milman tem as informações. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, Cissa. Boa tarde a todos. O Rio Grande do Sul está prestes a se tornar o primeiro estado do país a imunizar metade da população contra a Covid-19, pelo menos com a primeira dose. De acordo com o painel de monitoramento da Secretaria Estadual da Saúde, até amanhã desta quarta-feira, o número estava em 49,9%, o que representa 5.434.621 vacinas utilizadas para a primeira aplicação. Levando em consideração as pessoas vacináveis, ou seja, aquelas que estão aptas a receber a imunização de acordo com o Plano Nacional, esse número já é de quase 2/3. E se a gente for pegar de pessoas que já receberam a imunização completa, ou seja, primeira e segundas doses ou dose única, no caso da Janssen, a porcentagem é de 20,4%, representando aí um pouco mais de um quinto. Esse avanço da vacinação tem sido visto como um fator positivo para diversos médicos, autoridades de saúde e cientistas que acreditam que, se seguir nesse ritmo, é possível já pensar em um retorno à normalidade a partir do final deste ano e que esse próximo semestre pode, inclusive, servir de teste para grandes eventos e até para a volta de público aos estádios. Os municípios estão avançando na imunização. Hoje, a Prefeitura de São Leopoldo anunciou o início da imunização para crianças e adolescentes entre 12 e 17 anos que possuem comorbidades. Anteontem, melhor dizendo, o governo do estado havia autorizado essa medida conforme o aval da Anvisa e, portanto, o São Leopoldo se torna um dos primeiros municípios aqui do estado a contemplar este público que já é correspondente aos menores de idade.
Então você aí no seu município tem que acessar aí as informações pela Prefeitura, pela Secretaria Municipal da Saúde, para saber sobre a segunda dose, antecipação da segunda dose, né, de 12 para 10 semanas e também saber sobre a vacinação de adolescentes e da primeira dose, porque tem município já sem imunizante para essa aplicação, como Canoas, Santa Cruz e Porto Alegre, que não avançou na faixa etária hoje, ainda aguardando aí novas remessas do imunizante contra a Covid-19. Bom, agora a gente muda de assunto. Teve ontem uma votação importante na Assembleia Legislativa. O Guilherme Macalossi traz as informações para a gente. Oi, Guilherme. Depois de muito debate, depois de muita discussão, depois de muita pressão, finalmente, a Assembleia Legislativa do Estado acabou com o benefício pago aos ex-governadores e às viúvas de ex-governadores. Valor que chegava a R$32 mil por mês, totalizando para o erário, para você que está acompanhando, para o pagador de impostos, um total de R$6 milhões por ano. Convenhamos, dá para utilizar a palavra, uma excrescência, algo que é absolutamente incompatível com a realidade do Estado do Rio Grande do Sul, com a própria sociedade em si, que convive com a falta dos serviços adequados, o próprio funcionalismo, com uma remuneração dos professores e policiais abaixo do que seria adequada, gastar-se este valor com um grupo tão exíguo, tão pequeno, tão limitado de pessoas. Agora, curioso como foi difícil, como se buscou manter o pagamento desse valor para os ex-governadores e suas viúvas, através inclusive de projeto substitutivo que teve que ser combatido, derrubado, para então se votar o projeto original do Pedro Pereira, deputado do PSDB. De qualquer forma, ao fim, conseguiu-se esse avanço, que obviamente não vai resolver o problema financeiro do Estado, mas é um indicativo, um ato de caráter simbólico, de que as coisas começam a mudar e essa mentalidade de um Estado encorpado, distribuidor de benesses para poucos, tem que acabar. Guilherme Macalossi para o Bora RS. Guilherme, que volta logo mais, 14h, nos bastidores do poder. Com certeza o fim da pensão dos ex-governadores será a pauta do programa de hoje, aqui no canal do YouTube da Band RS. E a gente também tem informações sobre a relação entre clientes e bancos. Sérgio Stock está lá na Rádio Bandeirantes, traz para a gente essa relação de proximidade e também de troca de informações. Oi, Sérgio. Olá pessoal, tudo bem? O Banco Central adiou para 13 de agosto a entrada efetiva em operação do novo sistema de ampliação do atendimento bancário no país. Há uma concentração de bancos, de marcas de bancos e também concentração de atendimento. E o Open Bank, em tradução livre, seria o banco aberto, com maior capilaridade, com maior número de possibilidades de acesso para o atendimento ao cliente, especialmente nos lugares mais distantes. É essa medida que o Banco Central está impondo ao sistema financeiro brasileiro para que crie formas de atendimento, sejam medida por meio digital ou presencial, para que mais gente possa ter acesso ao sistema bancário. Isso se deve à concentração de bancos, especialmente nas grandes cidades, nos grandes mercados, onde se encontra facilmente uma agência ou pelo menos um caixa eletrônico, uma disponibilidade para poder ter acesso aos serviços. Os bancos pediram um prazo maior, não é um prazo muito elástico, ficou para agosto, estava previsto para este mês de julho, mais um mês para que possam finalizar os sistemas e adequar as formas de atendimento e apresentar para o Banco Central para que possam entrar em operação e beneficiando toda a população. É isso que a gente quer, né? Serviços mais ágeis, mais fáceis, especialmente em tempos de tanta tecnologia disponível que todo mundo se adapte. Sérgio Stock para o Bora RS. Sérgio Stock, às 6:50, aqui no canal do YouTube da Band RS, com o Band Cidade, ele e Lúcia Matos, trazendo as principais informações do dia no Band Cidade. Bom, e agora futebol, vitória do Grêmio. Então, Pedro Oliveira conta pra gente como foi essa vitória do Grêmio na Sul-Americana, oitavas de final. Oi, Pedro.
Tudo bem, Cícia? Depois da vitória do Grêmio que a gente viu aí por 1-0 contra a LDU na Sul-Americana, o Tricolor muda o seu foco para enfrentar o Fluminense no próximo sábado no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro e enfim deixar a lanterna, já que o Grêmio ainda não venceu no Brasileirão, é o último colocado do campeonato e agora tenta deixar a parte de baixo da tabela. Vitor Bobson, Rafinha e Jeromel, que foram preservados no Equador, voltam contra o Fluminense, eles devem voltar para essa partida. No lado negativo, o Ferreira, que tem uma lesão no joelho, fica fora por um mês dos gramados, já não jogou contra a LDU, não joga também contra o Fluminense, e também Douglas Costa, ele que foi liberado para casar, não joga contra o Fluminense nesse sábado, também não joga a partida da volta contra a LDU pela Sul-Americana, ele vai para o Caribe, Punta Cana vai casar e depois ele volta só para a próxima semana, não joga o confronto contra a LDU. O Internacional enfrenta o Olímpia na próxima quinta-feira pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores da América. Tyson não deve entrar em campo. Teve seu retorno apressado para enfrentar o Grêmio no final de semana, ele tem problemas musculares, não deve jogar essa partida contra o Olímpia, e Bosquilha joga no seu lugar. Bosquilha, que entrou no Clássico Grenal, deve ser o titular aí contra o Olímpia pela Libertadores. Fora de campo, o Inter tem negociações avançadas com Pedro Henrique, um meio atacante que joga pelo lado, de 31 anos, foi formado pelo Caxias, também foi formado nas categorias de base do Grêmio, é um gaúcho. Pedro Henrique, 31 anos, do Kayserispor. O Inter tem negociações avançadas com esse jogador, tem salário e tudo acertado com o jogador, e agora depende do time turco. Se o time turco vai liberar ou não, o Inter quer esse jogador por empréstimo. Também outro jogador que o Colorado tem negociações é Juliano, um meia que já jogou no Inter, foi campeão da Libertadores em 2010, depois jogou no Grêmio. O Inter tem negociações com esses dois jogadores e pode anunciar reforços nas próximas semanas, de repente nos próximos dias. Cissa. E o Pedro preparou uma reportagem para contar um pouquinho mais sobre esse jogo de ontem. Contra a LDU pela Sul-Americana, a proposta era clara: se defender, segurar lá atrás e aproveitar no contra-ataque. Bem no estilo Filipão, o Grêmio mudou o jeito de jogar dos últimos anos. O Grêmio vem jogando num estilo do seu treinador antigamente, 2016, 17, 18, 19. Agora, algumas coisas mudaram e eu trabalho de uma outra forma. E foi nesse estilo de contra-ataque que o Tricolor abriu o placar. Jean-Pierre não deixou a bola sair e cruzou para Léo Pereira. Mesmo com seus 1,72 m, abriu o placar de cabeça. Que chegada do Jean-Pierre, hein? Agora ele mereceu. E estava ali o Léo Pereira para desviar para o fundo da rede e fazer 1 para o Grêmio, 0 para a LDU. Será que vai ser essa noite que o Grêmio vai ganhar? Será? A gente treinou bastante para esses movimentos. Graças a Deus o Jean teve a felicidade de achar eu ali e eu feliz com esse gol. A vitória conquistada em Quito teve uma grande ajuda de Gabriel Chapecó. Foram diversas as vezes que o goleiro salvou o Tricolor de sofrer um gol. No outro lado, Wanderson, tentando chutar e cruzar ao mesmo tempo, quase marcou. Ainda antes do apito final, a LDU desperdiçou uma chance de cabeça e Fernando Henrique evitou o pior. A vitória dá vantagem para o jogo da volta das oitavas de final da Sul-Americana. Mas mais importante que isso, ajuda psicologicamente para o Campeonato Brasileiro, onde a situação é delicada e o Grêmio é a lanterna da competição. Vai nos ajudar também psicologicamente para o jogo de sábado. Nós temos que fazer a diferença no jogo de sábado também, para que alguma coisa de bom que foi feita hoje aqui se já posta em prática no sábado e a gente consiga sair daquela dificuldade que nós estamos. O jogo de sábado é contra o Fluminense no Maracanã. O Tricolor não terá o seu principal jogador, Douglas Costa, que foi liberado pelo clube para casar. O atacante viaja ainda hoje para o Caribe, onde a cerimônia será feita. Olha, a gente encerra essa edição do Bora de hoje sobre aquela história da família encontrada em um matagal na região metropolitana. A Brenda Aurélio foi até o local onde o pai foi encontrado com 3 filhos pequenos e mostra pra gente a situação que eles estavam. Quase 2 semanas sobrevivendo nesse abrigo improvisado no meio de um mato na região metropolitana de Porto Alegre. A 100 metros da rua, o local servia de moradia para Emerson e seus 3 filhos pequenos. A lona, apoiada nos galhos das árvores, servia como parede e teto do abrigo. Tudo era improvisado. Uma mesa feita com taquaras, uma armação de ferro era usada para aquecer a comida, o fogo era feito com madeira.
Nós viemos até o bairro Mato Alto, aqui na cidade de Gravataí, na região metropolitana de Porto Alegre, aonde vivia o Emerson, esse homem de 29 anos e seus 3 filhos. Eu vou pedir para o nosso cinegrafista mostrar para vocês, ó, ele fez um abrigo improvisado, utilizando lonas, onde ele estava vivendo aqui junto com os seus filhos. Eles dormiam assim em colchonetes, que ficam apoiados em pallets. No chão, a gente encontrou também muitas panelas, pratos e copos e muita roupa e calçados que eles recebiam de doação dos moradores aqui do bairro Mato Alto. Os vizinhos ajudavam Emerson e seus filhos. Na quinta-feira da semana passada, um dos meninos até ganhou uma festinha de aniversário. Com direito a bolo e velas, o pedido do garoto foi uma casa em que pudesse viver com os irmãos e o pai. Muitos anos de vida. Na noite de domingo, o Conselho Tutelar da cidade, com apoio da Guarda Municipal, recebeu uma denúncia de maus tratos e veio até o local averiguar a situação. Foi conversado com ele, né? Mas aparentemente estavam todos íntegros, de boa aparência, não parecia nenhum maus tratos. A família, que vivia em condições de pobreza extrema, precisava era de ajuda. O pai ficou desempregado em meio à pandemia. Depois de perder a mãe para a Covid-19 e ser abandonado pela esposa, ele precisou se virar para cuidar dos 3 filhos. E assim foi descartando ao longo da ocorrência, no qual se deparamos pelo carinho dos 3 filhos com o pai e consultamos via nosso sistema a situação policial do pai, que nada consta. E ao pouco nós fomos flexibilizando e constatamos que ele estava pedindo ajuda. Ele não estava em situação de maus tratos. Nesse momento, a família está separada. Emerson está tentando conseguir um emprego e ele já conseguiu uma casa, que foi conquistada com a ajuda dos moradores da cidade e também de um projeto voluntário. Eles conseguiram alugar essa casa até o final de dezembro para poder abrigar a família de Emerson. Quem quiser ajudar, tem um Instagram desse projeto que está auxiliando a família nessa locação da residência também para o pagamento do aluguel. E a gente segue acompanhando esse caso, mostra aqui no Bora RS as informações para vocês. A gente vai ficando por aqui, amanhã tem mais Bora RS, terminamos com essa linda imagem da capital gaúcha, nessa tarde que promete ser quente. Aproveite porque volta o frio em breve. Uma boa tarde a todos, até amanhã.